Lá nas referências do curso do Goff, tem esse Burt Goldman Method, e aí eu fui ver no módulo de intuição, né? E aí eu fui ver o que que era. E era uma coisa meio brisa. Tipo, na verdade, era como se fosse um Netflix de autoconhecimento, autodesenvolvimento, meditação e algumas coisas específicas. Tinham, tipo, 6 tracks diferentes que você podia ver e explorar, sabe? Falei, legal, interessante. E daí eu fui ver mais sobre o cara que tinha criado isso. E aí ele criou um método também que chama Quantum Jumping, que é visualização, praticamente. Mas num nível mais elevado. Ele tem experiência com várias práticas, tipo yoga, meditação e algumas mais ainda holísticas. Então, entra em reiki e essas paradas. E daí ele criou esse método e faz parte da Mind Valley. Você conhece a Mind Valley? Não. Não, não. A Mind Valley é uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu acho que é parecido com o que o Goff vai criar, isso de aceleração, porque eles o que eles têm são tipo cursos por vários experts diferentes em diversas áreas específicas. Então eles pegam os caras que já são os nomes, então por exemplo, aquele autor do Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker. Eles pegam o cara, colocam na plataforma e adaptam para o público-alvo, que é um público-alvo um pouco mais relacionado à espiritualidade. Então, pega e acelera e tipo, tem um formato do curso também. Então, tipo, o lançamento, você sabe, na maioria das pessoas no Brasil, eles usam a fórmula de lançamento, que é, tipo, uma série de 3 vídeos, com o terceiro sendo mais de venda, e etc. E na Mind Valley é uma masterclass, então é o que o Will Câmara fez esses dias, estilo Mind Valley, e é uma masterclass, então tem um formato. Então, tipo, quem tem um infoproduto pode ir para Mind Valley e expandir o alcance deles através da Mind Valley, sabe? Então não precisa ter a lista própria, ou pode até ter, e expande o alcance atingindo um novo público. Então, eles têm um formatinho que te ajuda a produzir e lançar esse conteúdo, que é tipo worksheets, sabe? Uns PDFs interativos, o formato na plataforma, etc. Então, fica fácil para os dois, para quem está lançando e para a própria plataforma. E, e eles têm cursos com pessoas muito fodas, assim. Ah, então, tipo, me trouxe atenção porque tinham pessoas que eu já conhecia e estavam entrando um pouco nisso de espiritualidade também. Eu falei, deixa eu explorar isso aqui na parada de intuição. E aí eu vi que o Quantum Jumping, que é o desse Burt Goldman, que o Goff recomendava, tava lá. E daí eu peguei e falei, cara, interessante, eu já tinha feito algumas masterclasses, nunca tinha comprado nada na Mind Valley, apesar do conteúdo dele ser muito foda. E eu falei, não, vou comprar esse aqui. E aí eu fiz o primeiro, comprei e fiz a primeira aula, que era essa visualização. E de cara já foi um negócio, tipo, transformador, assim, foda, que pegou nisso de relacionamento que eu não tava pensando, só que já tava sabendo que tinha alguma coisa rolando no meu subconsciente por causa dos sonhos. E eu ainda não sabia exatamente o que que era. E aí, quando eu comecei a fazer, você entra num estado meio hipnótico, meio meditação, e, e ele fala, tipo, pra você visualizar o momento em que um problema aconteceu e você tá lá naquele local. E só que você não é a mesma pessoa, você vê você mesmo naquela situação. E eu não precisei pensar, tipo, foi direto assim. Eu tava no lugar e eu me via hum, naquilo. Foi, Caramba. foi uma coisa, tipo, totalmente intuitiva, assim, muito massa. E eu fiquei, porra. E aí eu vi aquilo acontecendo e era isso de relacionamento, uma coisa que eu até, por ter falado com o Henrique ontem, eu compartilhei, vai estar lá no podcast, você vai poder ver um pouco mais a fundo. Na verdade, vou até contar aqui da mesma forma, mas o que foi um negócio super que eu me senti muito vulnerável contando, porque era uma coisa que estava no meu subconsciente há 4 anos e eu não tinha percebido, não tinha entendido e eu me sentia mal por aquilo ainda, que foi o dia em que eu tava ficando com uma menina fazia um tempo que se tornou minha namorada e eu não sei se eu já tinha namorado com ela, se eu já tinha terminado, se a gente tava ficando sério, eu acho que era uma coisa tipo ficando sério. Então você supostamente não deve ir ficar com outras garotas, mas apesar de não ser um namoro. E daí eu fui lá e fiquei. E ela sabia, e era tipo no mesmo lugar onde ela tava, uma coisa meio merda assim. E daí no momento eu simplesmente não pensei que isso podia magoar ela. Nunca, tipo, não passou pela cabeça. E
E ela se sentiu machucada. E eu senti que eu não dei valor, que eu não tinha ligado pra ela e eu não tinha pensado nos sentimentos dos outros. E daí aquilo me deixou mal porque não só porque eu não liguei, mas porque eu não pensei em ligar, sabe? Tipo, foi uma coisa que é como se o meu natural fosse algo ruim, porque eu não levo em consideração que as pessoas sentem, que elas pensam e esse tipo de coisa, e isso significava que eu podia machucar mais pessoas com isso. E aí isso me levou a me fechar muito durante o meu ensino médio, que foi meu nono ano, foi uma loucura, foi tipo muitas meninas, muita coisa, muita festa. E aí entrei no ensino médio, mudei de escola, mudei de tudo e pronto, me fechei pra tudo. Eu fiquei com duas meninas em 3 anos, 4 anos praticamente. E porque eu tava fechado. E aí, naquele momento eu vi que eu me vi na situação em que eu decidi ficar com aquela menina. E aí eu fui, fiz a decisão contrária. Fui lá, só fiquei conversando com a minha ex. E E isso no Quantum Jump. no Quantum Jumping. Mas você visualizou, mas você estava se visualizando, não era Isso, você a primeira pessoa. isso. Entendi. Só que o que acontece é, você se visualiza lá e, Ah, e você entra na pessoa depois. Você entendi. se funde com ela e a intenção é tipo, você meio que traz um ritmo, você traz uma energia de volta daquilo. E essa é a premissa. E é meio brisa, tem dessas coisas de. é, meio esotéricas, enfim. E, Mas, e aí você controla o quê? Aí você controla as ações naquele momento, quando você estiver dizendo naquele momento, você controla o Cassius lá. mais ou menos, você controla e não controla, porque você não tá. É a sua mente, né, que tá gerando aquela imagem, mas você tem que imaginar como se fossem, tipo, universos paralelos em que você é a mesma pessoa em termos de seus pais, suas mães, seus amigos, etc., seu background, só que em momentos específicos você fez decisões diferentes. E, e aí essa é toda a premissa. E aí você se vê em vários locais diferentes. Então, o primeiro era um negócio genérico. Depois você, tipo, direciona pra saúde, direciona pra relacionamentos, direciona pra carreira, etc. Mas, então você se vê naquilo e aí é meio guiado, né? Então, ele meio que dá alguns inputs que você usa, mas não é um processo ativo, né? Por ser você usa ondas binaurais e você tá, tipo, num estado meio hipnótico, então não é como se você estivesse ativamente controlando o que tá acontecendo. E, Entendi. então isso meio que rola. Entendi. Que bagulho, que loucura. Mas continua. Você, É, aí foi como se você estivesse conversando. foi como se estivesse conversando com ela, e aí eu me senti, tipo, muito mais tranquilo. Daí eu me fundi com eu mesmo, e depois saí. Daí quando você sai, na verdade, o começo é um corredor, daí você abre a porta, daí você dá naquela situação. Daí quando você sai, você volta pro corredor. E daí eu peguei, me fundi com a pessoa, saí da visualização, né, com a pessoa, no caso eu, e voltei pro corredor. E daí aos poucos fui voltando, tipo, pra consciência. E quando eu saí, eu já me senti meio diferente, mas não tanto. Falei, legal, tipo, foi bom saber que essa coisa foi trazida à minha consciência. E eu não sabia que era isso que estava me atormentando. Mas aí depois, e daí isso é a parte ainda que eu acho mais vulnerável, mais horrorosa, assim, de compartilhar, mas até hoje, não hoje, mas até semana passada, eu olhava um stories, por exemplo, da minha ex, e dava tinha alguma coisa ali que, tipo, me perturbava, sabe? Mas eu não sabia o que que era. Era um negócio de, tipo, ter um sentimento meio de coisas a não serem, coisas não resolvidas, sabe? E eu tentei resolver quando eu tava, acho que no segundo ano do ensino médio. Então, eu já 2 anos sem falar com ela. Voltei pra cidade onde a gente morava. Fui pra uma festa com ela. E troquei uma ideia com ela. E tal, era pra gente ficar ah, pela última vez e etc. Mas eu tinha trocado ideia com ela, na verdade, antes da festa, tipo, pelo telefone. Mas chegou na festa, eu vi, tipo, meus amigos, eu vi outras pessoas e tal. Eu fiquei trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. E, tipo, praticamente esqueci dela. E eu acabei nem falando com ela, acabei tipo negligenciando ela e isso não rolou. E daí depois daquilo eu percebi que eu tinha feito cagada de novo e
E aí eu me senti mal com isso e tal, e daí até hoje, até a semana passada, eu me sentia mal olhando um stories, por exemplo, e aquilo me torturava. E daí depois de ter feito, eu percebi que ao ver aquilo, tipo, não tinha um sentimento algum ali. Foi uma coisa de tipo, acho que eu deixei passar porque já passou. Não é uma coisa que eu ainda tenho, e não tem por que me agarrar a isso se não tem mais sentido. Eu tô numa outra vibe, ela tá numa outra vibe, não tem mais o encaixe. Por isso que eu lembrei da boca. E são tamanhos diferentes agora. E não vai rolar. E eu tô mais tranquilo. Então, foi uma experiência que me abriu isso pra consciência. E meus sonhos já estavam falando isso há um mês. Eu ainda não tinha pego exatamente a causa. E então foi bem interessante. Cara, deve ser um negócio bem profundo, né? Que, sei lá, você fez uma viagem no tempo que, que eu entendi. Não sei. Não. E, e, cara, como uma decisão em um momento X pode moldar totalmente a vida aqui pra frente, né? Você falou assim que naquele momento lá você fez uma coisa que, cara, eu compartilho o sentimento de que, cara, você estava no momento lá, fez, né? Depois viu que fez a cagada, e depois você falou que refletiu isso depois tem bastante, né? No ensino médio todo lá, você se fechou, você comentou, né? E isso tudo por uma decisão errada, né? E, cara, eu penso que tipo, todas as decisões que você fez até hoje te levam onde você está, sabe? Desde as cagadas, desde as coisas certas, né? Uhum. E esses são os motivos, assim, de olhar para trás e não se arrepender, mas eu fico pensando, cara, se a gente tivesse feito o certo naquele momento, o que seria eu hoje? Seria eu uma pessoa, eu estaria no mesmo lugar que eu estou, ou estaria diferente, sabe? Uhum. Às vezes um efeito, é um efeito borboleta, né? Uhum. Que uma coisinha pode, sei lá, tipo, às vezes você podia ter feito a coisa certa naquele momento. Porque, querendo ou não, pilar de relacionamento é um negócio que influencia demais na nossa vida, sabe? Uhum. Às vezes mais do que a gente queira, às vezes mais do que a gente tem controle, né? Porque envolve sentimentos. E sentimentos é um negócio assim que, pelo menos eu não tenho muito domínio. Uhum. Eu tenho consciência disso, então, por isso a gente, acho que às vezes a gente parte para uma parte assim, racional e acho que tá tudo bem e tal. Mas acho que é um negócio que eu tenho que aprender a lidar mais também, que é não ser totalmente controlador dos meus sentimentos, mas, sabe, entendê-los melhor, né? Uhum. Então, cara, eu fico pensando, e realmente, sabe, se não tivesse pegado, tivesse namorado, aí se tivesse ficado naquela cidade, e ficado naquela cidade uma alteração de destino muito grande, né? Uhum. Se quisesse você ficar lá, entendeu? Ficar no mesmo colégio, você continuaria interagindo com aquelas mesmas pessoas, não teria conhecido essas pessoas que você conheceu no ensino médio. Uhum. Cara, muita coisa poderia ter acontecido. E eu não sei se você acredita no destino, né, cara? Porque, sei lá, às vezes a gente é até aliviado pelo nosso inconsciente, ou nossa história já está escrita, de Uhum. que naquele momento a gente faria aquela cagada para te liberar para a próxima coisa, né, para o próximo desafio. E na verdade o que você falou ah, eu achei muito legal essa proposição de quem eu seria se eu tivesse tomado uma outra decisão em momento X. O que é legal do Quantum Jumping é que é justamente essa a intenção. Você quer se ver no momento da decisão ou depois que você tomou. Ou seja, você poderia ter, em vez do seu background, sei lá, quando você teve 12 anos, você tomou a decisão de, sei lá, se interessar mais por. Você jogou um jogo e você viu que naquele jogo tinha um negócio de administração. E daí você falou, nossa, é legal, tipo, gerenciar esse zoológico, que no meu caso foi o Zoo Tycoon lá. E, puta, é legal gerenciar esse zoológico e fazer tipo, fazer dinheiro com isso e, tipo, entender, tipo, quanto eu posso colocar de dinheiro aqui pra ter lucro e como crescer isso e não sei o que. Já fiquei fascinado com o negócio aos 12. E então eu sabia que tinha alguma coisa ali que fazia sentido pra mim, sabe? Mas e se, ao invés de ter pego e jogado um Zou Tycoon, eu tivesse pego um violão e ter começado a tocar aquilo e ter me transformado em músico, sabe? E essa é a intenção, é tipo você trocar um elemento ali, que daí tipo muda o restante e você consultar com esses outros eus que tenham outras vidas, que tenham outras intenções.
E aí o que é legal disso é que entra nessa parte inconsciente que tem um pouco de misticismo, tem um pouco de você não sabe de onde vem as coisas, mas o Burt Goldman, que é o criador do curso, ele falou que a experiência dele, ele aos 78 anos, né, ele é super velho, tem quase 90 já, mas ele aos 78 anos começou a fazer fotografias. E ele foi exposto em um dos maiores museus do mundo em menos de 2 anos de prática. Porque ele diz ele, né, que ele consultava um fotógrafo, que era ele. E esse fotógrafo ajudava ele a se guiar. E daí a primeira experiência foi, o fotógrafo deu uma dica, ele pegou e falou, tire muitas fotos. Ele foi lá, tirou muitas fotos, não adiantou porra nenhuma. Depois ele consultou e falou, cara, não deu certo, e aí o que eu faço? Ele falou assim, plante a si mesmo. Daí ele pegou e falou, vou entrar numa terra, o que eu vou fazer? Não faz sentido. E daí ele, tipo, não entendeu, mas daí, quando ele foi tirar mais fotos, ele se viu em um lugar que era uma areia meio movediça. E daí ele pegou e falou, peraí, eu não vou, tipo, tentar correr, tentar, tipo, pegar, vou me plantar aqui, tirar. Daí quando ele tirou aquilo, tipo, saiu a maior obra dele, que foi exposta num dos maiores museus, que é praticamente um panorâmico, assim, e de uma vista que ele tava. E tudo, tipo, meio simétrico. Ele pegou e tirou daqui, e deu, tipo, tudo certinho, assim, simétrico. Dá pra você ver a obra. E, então, tipo, tem algumas coisas que vêm dessa parte intuitiva que é meio sexto sentido, sabe? Que daí você não sabe da onde que isso veio e se isso é real ou não e etc. Mas eu acho que tem alguma coisa lá sim, que é o que o Jung chama de inconsciente coletivo, que é o que o Napoleon Hill, do Pensa em Riqueza, chama de superinteligência. Acho que é essa coisa em comum que conecta todos nós e alguns chamam de Deus, eu não acho que seja Deus, eu acho que seja é uma energia, uma fonte que está ali que a gente consegue acessar. Então todos nós somos, se você for chamar de Deus, deuses, e pelo menos em potencial. E eu acho que é assim que funciona, mais ou menos. E aí é legal explorar isso, porque, porra, que brisa.